Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano e eu estou aqui toda terça e quinta trazendo casos solucionados, casos sem soluções e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, me desculpa pela voz, mas eu não estou bem. Hoje já completo uns 9 dias aqui que eu não estou bem de saúde, tá? Gripe. Então, vamos relevar esse momento. Vamos lá. Esse caso ocorreu em 4 de junho de 2023 em Phnom Penh, no Camboja. É o caso da influencer famosa sul-coreana chamada Byung-An Yeong, conhecida por Ayong. Vou me referir a ela como Ayong. A jovem, ela viajou até aquele país do Camboja para supostamente ver uma amiga. Algumas matérias dizem que ela estava sendo perseguida por alguém há meses e ela quis se ausentar da Coreia do Sul por esse motivo. O que eu não creio, já que o motivo claramente foi descoberto quando ela foi vista entrando em uma clínica médica, caindo aos pedaços e nunca mais saindo de lá. Uma clínica que fazia cirurgia plástica. A Yeong tinha 33 anos na época dos fatos, era muito bonita, devido às plásticas que claramente mudou seus olhos, seu queixo, seu nariz, suas bochechas, enfim, o seu rosto todo. Ela era muito conhecida na Coreia do Sul, como eu falei. A Coreia do Sul, gente, é a meca mundial da cirurgia plástica, superando países como os Estados Unidos. 3 em cada 10 coreanas, elas já fizeram mudanças cosméticas. O país possui mais de 4.000 clínicas, registrou 250 mil operações apenas no ano passado. É a maior proporção de intervenção plástica do planeta. Assim sendo, as pessoas da Coreia do Sul são as pessoas que mais fazem plástica na face da Terra. Um é igualzinho o outro, né? Eu fico imaginando a polícia tentando prender alguém. Parece assim que são trigêmeos. Eles ficaram assim praticamente todos, uma cara do outro. Deve ser complicado o trabalho da polícia lá, achar alguém. Enfim, ela tinha mais de 250 mil seguidores nas redes sociais. Ela viajou e a família não estava recebendo respostas às chamadas telefônicas e também às mensagens de texto. Após 24 horas, sua família decidiu agir e ela foi declarada oficialmente como pessoa desaparecida em apenas 72 horas. E depois seu corpo sem vida foi encontrado nos arredores da capital do Camboja, mais precisamente dentro de um buraco. Um homem passeando com um cachorro viu o corpo da jovem e imediatamente ele alertou as autoridades locais. A primeira impressão foi que ela poderia ter caído por acidente dentro daquele buraco. Mas ao resgatar o corpo em junho de 2023, o corpo já estava em decomposição. E esse local onde ela estava era como um canteiro de obras, numa área residencial na província de Kandal, a 40 minutos de carro de Phnom Penh. Logo pela manhã, um trabalhador da construção encontrou um pano vermelho que não havia sido notado no dia anterior. O pano estava parcialmente submerso em uma poça de água cavada para instalar um cano de esgoto. Algo parecia errado e ele decidiu, então, informar a polícia. Quando os policiais chegaram e levantaram o pano, descobriram o corpo desta jovem. Inicialmente, o corpo encontrado não apresentava ferimentos especiais ou sinais de sangramento. Mas a equipe forense do Camboja realizou o primeiro exame do corpo dela e também afirmou que, ao contrário dos depoimentos das testemunhas, não foram encontrados também nenhum ferimento grave. Especialistas sugerem que o corpo estava submerso na água por cerca de 48 horas antes de ser descoberto, o que pode ter causado algumas alterações no corpo. Assim, o caso mudou de direção, passando de alguém que intencionalmente tirou a sua vida, que ao chegar até a pensar que ela teria feito isso, para um erro médico. Ela teria sofrido um choque após receber um soro ou uma solução intravenosa nesta clínica caindo aos pedaços. De acordo com as imagens da câmera de segurança, em 4 de junho, a Yeong entrou em um hospital, como eu falei, administrado por um casal chinês, às 4h10 e ela não saiu, mesmo após 1h30. Às 5h52 da tarde, as luzes e a placa de entrada do hospital, dessa clínica, foram apagadas. Mas 25 minutos depois, as luzes foram acesas novamente. E o hospital
retornou às operações. O casal foi visto entrando e saindo várias vezes do local em uma motocicleta. Pouco depois da meia-noite, quase 1 hora da manhã do dia 5 de junho, este homem carregou algo do carro dele e foi embora. No dia seguinte, a Young, como eu falei, foi encontrada sem vida. E eis que a polícia descobriu em 10 de junho, através de impressões digitais no pano que envolvia o corpo dessa jovem, que havia sido feita uma cirurgia plástica nessa clínica clandestina. Um homem de 30 anos chamado Lai Wenshao, uma médica chamada Tishai Huijan, de 39 anos, a esposa dele. Eles foram as últimas pessoas a vê-la com vida. Eles eram 2 cirurgiões que cuidavam dessa clínica, que mais parece uma farmácia, como eu falei, caindo aos pedaços. Tudo leva a crer, pelo que eu li, essa clínica operava de forma clandestina. Eu não achei nenhuma matéria a respeito disso, mas certamente esse casal poderia ter sido médicos, se é que eram, cirurgiões na China, mas no Camboja eles não tinham registros para estar ali trabalhando como médicos e muito menos fazendo cirurgia plástica naquele local. A amiga da Ayong, que a acompanhou ao Camboja, não relatou o seu desaparecimento, nem contactou a família dela sobre a ausência e posteriormente se recusou a fornecer qualquer testemunho, alegando trauma como motivo. O médico, um dos suspeitos, admitiu ter enrolado o corpo em um pano vermelho e arrastado para fora em seu Toyota Prius azul, ano 2007, mas ele mudou sua declaração durante uma entrevista com uma equipe investigativa coreana enquanto ele estava detido. Ele alegou que Ayong teve uma convulsão repentina e faleceu após receber soro intravenoso no hospital. No local não havia mesas para se fazer cirurgia, apenas etiquetas de preços incompreensíveis colado por tudo que era parte. Segundo o casal de médicos, a Ayong pediu uma injeção para dormir, que ela não foi lá fazer plástica, ela queria dormir, mas havia uma marca de uma injeção em seu corpo. E segundo ele, então ele não aplicou outra. Segundo ele, ela não adormeceu. Ela começou a espumar pela boca, perdeu a consciência e, apesar das tentativas de reanimá-la, não foi possível salvá-la. Ele disse que administrou o remédio de emergência e o fornecimento de oxigênio. O médico admitiu apenas abandonar o corpo e fingir que ela nunca esteve na clínica. Ele negou completamente todas as outras acusações e afirmou que a sua esposa era inocente. No entanto, sua esposa foi além e alegou que a jovem aplicou nela própria a injeção para dormir e que ela visitou a clínica no Camboja para obter secretamente esta injeção para dormir. Quem acredita nisso, gente? É estranho que uma paciente visite um hospital por 2 dias seguidos, porque ela foi vista no dia anterior, e apenas foi lá para dormir, sem fazer nenhum outro tratamento. Isso é absurdo. É difícil afastar a sensação que tudo isso poderia ter sido planejado, ou talvez até orquestrado por alguém. Se isso fosse verdade, que ela injetou ela própria, então não haveria necessidade dela ir lá e dormir, se ela poderia injetar nela própria. Para que ela precisava injetar lá na clínica e dormir na clínica? O depoimento não fazia sentido algum. Especialistas ficaram perplexos com a questão da injeção de soro. Injeções de soro, comumente usadas para tratar malária. Isso mesmo. E outras condições. Envolvem retirar o próprio sangue, separar as plaquetas e ajudar a reparar cartilagem, músculos, ligamentos e tendões danificados. Era uma prescrição desnecessária para uma mulher jovem e saudável. A razão pela qual eles negaram administrar a injeção, contradizendo seus próprios depoimentos, é porque tanto o marido
quanto a esposa estavam praticando, como eu falei, medicina no Camboja sem licença médica. Assim, então, claro que eles não podiam dizer que eles aplicaram a injeção, disseram que ela aplicou nela própria e ficou lá dormindo. E aí teve um choque. Assim foi revelado que eles também, né, que eles não eram licenciados. E se eles admitissem, como eu falei, que administraram essa injeção, isso levaria imediatamente a punições por prática ilegal da medicina. Possivelmente eles estavam tentando desviar a atenção, introduzindo injeções, ou talvez propofol, alegando que ela faleceu pelo uso ilegal de alguma substância, enquanto eles estavam tentando escapar da responsabilidade. O casal foi acusado por ter tirado a vida dela e, se forem condenados, poderão enfrentar a prisão perpétua. No entanto, se for provado que se tratou de um homicídio culposo, ou seja, o falecimento dela não foi intencional, eles poderão receber uma sentença um pouquinho mais branda. Notavelmente, o aspecto mais questionável para os coreanos sobre o incidente da Yong foi o fato dela ter visitado uma clínica operada por indivíduos chineses no Camboja. É uma clínica ilegal que ninguém, nem mesmo um turista de primeira viagem, iria lá fazer uma visita no local daquele. Embora estivesse aberta apenas 3 meses, ela é tão mal mantida e precária que até mesmo os moradores locais não consideram aquilo uma clínica, porque tem um hospital muito grande, muito bom, apenas 5 minutos de caminhada deste local. Então, nem os moradores locais, eles iriam no lugar daquele. Como que essa jovem, essa influencer famosa, foi parar nessa clínica? Ela estava hospedada na casa de um amigo coreano no Camboja e presume-se que ela teria visitado a clínica porque o marido da sua amiga é chinês e recomendou o local para ela. Para a Yong, uma coreana acostumada a uma vida glamurosa, não haveria motivo para visitar um lugar como aquele. Como eu falei, até mesmo um indivíduo chinês que já morou no local e visitou a clínica que o casal tomava conta, ele achou estranho e questionou por que uma coreana visitaria um lugar daquele, considerando que coreanos e chineses geralmente vivem em áreas diferentes ali no Camboja. A primeira visita ao hospital dela não ocorreu no dia que ela faleceu, mas sim em 3 de junho, um dia antes do ocorrido, às 11h58 da manhã. A câmera mostra ela entrando nessa clínica. Então, ela já, anteriormente a essa visita, ela já havia visitado o Camboja várias vezes. Ela estava, como eu falei, hospedada no mesmo apartamento que o casal, né, que acabou indicando esse homem, parecia que talvez tivesse um relacionamento próximo com eles, esse casal chinês, com esse casal onde ela estava hospedada. No entanto, Lee Win-cha, que afirmou não saber quem era a mulher ou o que ela fazia, respondeu que ela veio, dormiu por um tempo e simplesmente foi embora. E quando questionado sobre sua visita à clínica no dia anterior do incidente, ele não soube explicar. Curiosamente, os pertences da Yong, até mesmo um pequeno elástico de cabelo, foram cuidadosamente embalados, mas seu celular estava desaparecido. Especialistas apontaram que isso foi uma tentativa de remover evidências importantes e distorcer a natureza do ocorrido. Em 12 de junho, apesar da posição da polícia cambojana de que uma autópsia era necessária para determinar a causa exata do falecimento, a família se opôs. No entanto, no dia 15, a família mudou repentinamente de ideia e decidiu prosseguir com a autópsia. Inicialmente, como a Yong era ativa nas suas redes sociais, ela era chamada como o apelido de BJ, ela tinha vários haters, né? Então a família queria enterrá-la discretamente para proteger sua honra, mas acabou decidindo colaborar com a investigação. Por isso que eles estavam negando a autópsia. A autópsia conduzida no Camboja não exige o envio de amostras para um terceiro país para testes precisos, já que não há pessoal ou equipamento no Camboja para exames detalhados. Por isso, o processo frequentemente leva mais de um mês. Além disso, atualmente estão buscando um patologista na Austrália
ou na Nova Zelândia, já que esses países possuem acordos assinados com o Camboja. Meu Deus do céu, o país não tem nem especialistas. Em vez de um patologista da nacionalidade, não tem que buscar em outro país. Talvez na China, talvez na Coreia, o que significa que a autópsia ainda não foi realizada. Meu Deus do céu, nós estamos falando aqui de meses e meses. Naquele momento, havia apenas um homem chinês no hospital, levantando a possibilidade que talvez ela tenha sofrido violação. Li Sha, confiante, solicitou um teste de DNA para descartar as suspeitas que foi feita alguma violação. No entanto, a situação no Camboja é de pouca intervenção ativa, tornando que essas investigações fiquem quase que impossíveis, porque tem muitos desafios, não tem especialistas. A família está ansiosa, aguardando que algum progresso, no caso, seja feito, temendo que no final que o incidente seja enterrado e esquecido. O ponto-chave da autópsia é a composição dessa injeção que foi administrada nela e se houve violação do corpo dela, pois ela foi encontrada sem sutiã e com a calcinha invertida, além de rastros de agressão, espancamentos. Uma autópsia deve ser realizada para saber exatamente o que aconteceu. Existem mais casos onde pessoas estiveram envolvidas com chineses, médicos falsos, vamos dizer, nos chineses ali no Camboja, que faleceram ou que foram prejudicados por razões desconhecidas. Além da BJ, uma outra jovem coreana de 24 anos, ela foi a um motel com seu namorado chinês e ela foi encontrada sem vida após uma queda. Havia pontos suspeitos, como manchas de sangue na grade, e o telefone da vítima encontrado 4 andares abaixo, mas o corpo foi rapidamente enterrado, dificultando a resolução da questão. Ou seja, tudo lá é muito rápido, parece que não querem que algo seja investigado, descoberto e noticiado. Também na mesma cidade, houve o caso onde uma mulher vietnamita foi confinada a um local e agredida por chineses em um prédio que parecia também um motel. Ela conseguiu escapar usando um paraquedas improvisado feito de cobertores e colchas. Quando os atacantes abaixaram a guarda, ela pulou da janela. O que é suspeito, neste caso, é a distância entre a clínica onde se suspeita fortemente que a Yong teria falecido e o hotel onde a mulher coreana que faleceu, a Pan, de 24 anos. O edifício do hotel onde a mulher vietnamita foi agredida não estava distante também. Era um local localizado bem perto de Buon Kun Kong. Outra razão para os coreanos começarem a duvidar se esse incidente com coreanos e chineses ocorreram todos eles muito próximos locais uns dos outros, de formas muito estranhas, se esses médicos talvez estivessem envolvidos nesses outros 2 casos também. Houve outro incidente no Camboja, onde uma famosa celebridade coreana faleceu após receber uma injeção, assim como a Yong. Mas não foi nessa clínica. Em 20 de abril de 2023, Sam, um famoso, uma celebridade, comediante, ele faleceu aos 67 anos quando recebeu uma injeção intravenosa em uma clínica chamada MAP, que é um hospital coreano localizado em Phnom Penh, no Camboja. Após seu divórcio, ele se casou novamente com uma mulher de 23 anos mais nova e migrou para o Camboja com sua filha pequena. E lá ele também tentou se submeter a uma cirurgia e deu errado. O Camboja anunciou, e o Ministério das Relações Exteriores, que a polícia também está oficialmente investigando todos estes falecimentos. Para saber se essas pessoas tiveram algum choque devido a alguma complicação ou se o que estava sendo administrado nessas pessoas
seria ilegal. No entanto, a clínica onde a Yong faleceu foi rapidamente visitada pela mídia coreana. Gente, é um hospital que nem licença comercial tinha. Uma placa que estava praticamente em ruínas. A enfermeira local que deu a injeção era alguém que estava lá para uma entrevista naquele dia. Isso mesmo. Quando um repórter perguntou à enfermeira que tipo de injeção ela havia dado na jovem, a enfermeira vietnamita respondeu o nome da medicação, dizendo Propofol. Mas depois, um associado do médico negou veementemente que essa substância tivesse sido manuseada naquele local. O casal foi preso e está para responder por ter tirado a vida da jovem e também por tortura. Porque, por enquanto, né, ainda não foi feita ali a autópsia, mas dá para ver claramente que ali haviam vestígios de violência. E, como falei, eles poderão enfrentar a prisão perpétua. É importante saber que existem médicos fantasmas, gente, também na Coreia do Sul. Sabe como que isso funciona? Por exemplo, aquele médico famoso que todos querem ir, que na realidade não é ele que realiza a plástica. Ele é o médico dos famosos, do povo do K-pop, das cantoras, dos cantores, dos atores. E aí tem a clínica, e tem aquele médico famoso, e todo mundo vai lá e pensa que quem está fazendo a cirurgia é o médico famoso, mas na realidade não é. É um outro médico qualquer que, na maioria das vezes, está no começo da carreira. Ou seja, sem prática e podendo causar danos irreparáveis no corpo de uma pessoa. Então, vocês precisam estar sempre atentas quando vocês vão fazer qualquer tipo de intervenção, ver se esse médico é registrado perante a associação que ele representa, no caso de cirurgia plástica, se essa clínica tem registro. Verifique se não há nenhum processo contra esse médico que você vai usar, mesmo sendo famoso. Alguma ação na justiça contra essa clínica. É muito importante tudo isso. E na maioria das vezes, essas cirurgias são feitas em clínicas decentes, não como essa daqui. Gente, isso não parece nem uma farmácia. Como que alguém entra num local desse? Ou pessoas que resolvem fazer esses tipos de procedimentos com pessoas que não são especializadas. Cirurgia plástica deve ser feito por cirurgião plástico. Não por ortopedista, não por cardiologista, não por clínico geral, mas por cirurgião plástico, se você vai fazer uma plástica. Se você vai fazer qualquer outro tratamento em alguma clínica, talvez colocar fillers, botox. Então, geralmente, dermatologistas podem fazer as aplicações desses botox, fillers, essas coisas assim, né? Mas vocês precisam checar a origem do local onde vocês estão fazendo. Eu vou trazer aqui para vocês o caso, o que aconteceu. O que eles fizeram? Eles resolveram sumir com o corpo da Yong como se ela nunca tivesse estado lá. Obviamente, o que deram nela deu errado. Deu para ver que injetaram alguma coisa na moça que é usado para quem tem malária. Alguma coisa deu tudo errado lá com ela e ela acabou vindo a falecer. O porquê desses ferimentos todos que ela tem no corpo é difícil entender. E por que ela estaria com a calcinha virada ao contrário? Tem muita coisa suspeita aqui dentro. Difícil saber o que esse casal fez com essa jovem. Ela começou a se debater, ou acordou, ou aconteceu alguma coisa, e eles tentando restringi-la, mantê-la na cama, acabaram forçosamente machucando o corpo dela, ou qualquer coisa do gênero. A gente só vai saber isso com uma autópsia. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham que aconteceu naquele dia dentro daquela clínica? Eu, particularmente, como falei, acho que deram uma injeção que não era para dar. Ela teve uma reação qualquer, entrou em choque e acabou falecendo. E eles, para esconderem que ela faleceu dentro de uma clínica clandestina, eles resolveram jogar o corpo fora.
descartar como fosse lixo dentro de um buraco. Eu não tenho uma ideia formada se houve uma violação contra ela. Acho muito estranha essa história da calcinha estar invertida. Geralmente você veste a calcinha normal, né? Você não vai por virar do contrário. Muito estranho. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Deixa aí o gostei pro YouTube entender que esse vídeo é bom e nos vemos e até mais.